Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos, pessoal. Estamos iniciando aqui a sessão da primeira turma ordinária da terceira Câmara do dia 21, do 1 às 9 da manhã. Temos o retorno da conselheira Bianca, aí, que esteve ausente por problemas de saúde. Então, nós vamos começar a pauta por um processo dela que é desse turno mesmo, desse dia, que nós não analisamos ontem, que a gente antecipou alguns processos ontem, mas esse não foi antecipado, que é o 81, Schultz and Puppin, e depois a gente segue do 81 em diante, porque a pauta a antecipação terminou no processo 80 ontem, foi de minha relatoria, então a gente vai julgar o 71 e depois a gente segue do 81 em diante na ordem da pauta e antecipando os da tarde, se provavelmente deve haver tempo, até o quanto a gente terminar essa sessão da manhã. Então, na verdade, então vamos ao 71, doutora Bianca, apregoando é Schultz and Puppin, limitada. Aí tem uma alegação aqui, que é a alegação não localizada na tabela de alegações. Acho que a senhora pode explicar do que se trata o processo. Obrigada, presidente. Bom dia, demais conselheiros. É um processo relativamente simples, de aplicação de multa por obrigação acessória. Eu fiz um resumo dos fatos no início do voto, que eu vou tomar a liberdade de ler, porque eu acho que a compreensão vai ficar bastante facilitada. Com base nas intimações e termos de verificação fiscal realizados no desenvolvimento da ação, que culminaram com o auto de infração, aqui analisado, no valor de R$140 mil, verifica-se que a contribuinte Schultz Puppin, limitada, entregou em atraso a ECD do ano calendário de 2009. Foi lavrado termo de sujeição passiva, imputando à empresa Autosserviço Costa Pereira responsabilidade solidária, pois que teria sucedido o contribuinte na mesma atividade comercial, no mesmo endereço, com os mesmos empregados, continuando a exploração do negócio, respondendo assim subsidiariamente pelos tributos devidos, conforme dispõe o artigo 133, inciso 2º do CTN. Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, alegando em síntese que não pode subsistir a multa no valor que foi imputado, nem o direcionamento da cobrança à pessoa jurídica diversa, na medida em que o dispositivo utilizado para fundamentação restou equivocado, conforme ela tenta demonstrar, né? A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a defesa do contribuinte, aplicou a regra de retroatividade benigna do artigo 106, inciso 2º do CTN, pois que a legislação para o cálculo da multa, que seria o artigo 57 da MP 2158, teria sido alterada em 2012 e a penalidade teria sido reduzida. Então, eu coloquei aqui no voto como é que era a redação original. A redação original era R$5 mil por mês calendário, em que a pessoa jurídica deixasse de fornecer essas informações. Em 2012, essa multa foi baixada para R$ 1.500 por mês calendário ou fração. Em 2013, teve uma nova alteração da lei, mas ela manteve esse valor de R$ 1.500. Dessa forma, considerando o regime de apuração do lucro adotado pela contribuinte, que era lucro real, a quantidade de meses de atraso da entrega da ECD, depois de iniciado o procedimento de ofício, a multa foi reduzida, então, de 140 mil para 42 mil. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alegou, em síntese, que o acórdão recorrido não analisou os argumentos da sujeição passiva solidária e ainda, apesar de ter diminuído o valor da multa aplicada, não o fez da maneira correta. Alegou que o valor da multa violou o princípio do não confisco, que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, deveria ser de 20% a 30% do valor do débito, que, no caso Intelo, o valor do débito era 72 mil, autorizando uma multa máxima de algo em torno de 21 mil reais. Antes de adentrarmos, já passando ao voto, antes de adentrarmos no exame da matéria, cumpre ressaltar que o responsável solidário não apresentou impugnação em defesa própria. Então, ele encerrou aqui a fase litigiosa, se tornando revel. Em relação à motivação da aplicação do não confisco, da violação ao princípio do não confisco, estou aplicando a súmula CARF número 2, já que se trata de análise de constitucionalidade da lei tributária. Então, eu estou basicamente reafirmando a decisão de primeira instância para aplicação da retroatividade benigna e manter a multa, então, em R$ 42 mil. Alguma dúvida, pessoal? Acho que é um processo bem claro. Então, eu vou passar para colher os votos. A doutora Giovana. Eu acompanho a relatora.
Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, o resultado do item 71, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, pessoal, como eu tinha adiantado, agora a gente vai para o item 81 da pauta, porque os 72 ao 80 foram feitos ontem. Agora é a relatoria do doutor Lisandro. Então, em apreciação, item 81 da pauta, o recorrente é Mila Massas, Indústria de Alimentos Sereli, Simples Nacional, exclusão por excesso de receita bruta em relação ao limite legal. Doutor Lisandro, para a relatoria, por favor. Bom dia, senhores. Bom dia, Bianca. Está de volta hoje aí. Esse processo é um processo do Simples Nacional. Eu vou ler com mais calma, mas para resumir, o contribuinte retificou a sua declaração do Simples Nacional quando ele entrou em fiscalização por omissão de receitas. Havia notas fiscais eletrônicas que não estavam declaradas, e no meio da fiscalização ele retificou a declaração do Simples Nacional, tentando se livrar da multa, talvez, né, da multa de ofício. Em função dessa omissão de receita, que seria motivo de um novo processo, que era uma situação parecida com a de ontem, onde eu tinha um processo de autuação e um processo de discussão do Simples, mas em função dessa omissão, a Receita Federal fez um ADE, né, a unidade fez um ADE de exclusão do Simples por excesso de receita acima do limite legal. A Bianca não estava aqui ontem, mas a gente teve um processo bem parecido com esse, por isso até por conta das matérias é um processo que está próximo na pauta, né? Mas o que acontece é que não houve esse outro processo nesse caso, porque, como eu falei, o contribuinte mesmo retificou a sua declaração, incluindo na sua declaração aquelas receitas que estariam omitidas. Estavam lá nas notas fiscais eletrônicas. Então, esse processo ele lida só sobre o ADE. Sobre o ADE aqui. E não existe o processo da autuação, porque acho que ele fala aqui que ia parcelar. Ele fala isso, mas, enfim, não consegui nem localizar o outro processo. Ou ele parcelou, ou ele pagou, só sei que ele não impugnou o outro processo. Então, esse aqui, graças a Deus, só tem esse processo do ADE, e não tem muito o que contestar, porque ele diz, olha, eu não passei da receita, mas aí você vai ver a representação, e na própria manifestação de conformidade, a primeira, não no recurso voluntário, mas na manifestação de conformidade, ele diz lá que retificou a declaração, incluindo as receitas omitidas, e foram justamente a soma dessas receitas omitidas que ensejou a exclusão dele do Simples Nacional. Bom, então vou aqui rapidamente no relatório. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo da DRJ, que manteve a exclusão do contribuinte a partir de 1º de janeiro de 2015, por ter ultrapassado em 2014 o limite de receita oferida. Segundo o relatório da unidade do acórdão recorrido, trata-se de uma representação, no caso, para a exclusão de ofício do Simples Nacional, folha 2 e 15, onde encontra-se abaixo. As receitas oferidas pela empresa durante o ano calendário 2014 decorreram da atividade de revenda de mercadorias. Todavia, foi verificado na ação fiscal que parte das receitas declaradas tiveram por origem a atividade de venda de mercadorias por ela fabricada. A empresa deve ser excluída do ofício do Simples Nacional, porque sua receita bruta acumulada no ano de 2013
ultrapassou o limite de 3.600.000. A exclusão de ofício da empresa produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, isso aí de acordo com a representação lá. E tais excessos de receitas representaram os valores de vendas, revendas de mercadorias escrituradas nas notas fiscais eletrônicas e do livro de registro de saídas que não foram computados nos montantes de receitas brutas declarado na declaração simplificada. Então, o que eu falei, no meio da fiscalização, percebeu-se que existia uma diferença entre a soma das notas fiscais eletrônicas e valores de livro de receita de saída, de registro de saída, e aquilo declarado lá na PGDA, que é a declaração simplificada. A folha 8 e 15, no relatório de fiscal, fruto das investigações, que compreenderam essencialmente a confrontação entre os valores das operações de venda de mercadorias escrituradas em notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo e os valores das receitas brutas confessadas nas declarações pelo sujeito passivo. A folha 174 do despacho decisório, no qual consta a proposta visando a exclusão de ofício operada, e as folhas o ADE. Na manifestação, cuja síntese é a seguinte, aí palavras do contribuinte lá na manifestação de conformidade. Em 2015, fez retificação dos valores exatos de todo o faturamento anual para que se pudesse solicitar parcelamento. Para que ele diz que ele fez a retificação dos valores, né? Não estava em condições financeiras de arcar com as parcelas e o mesmo fora rescindido. Em 3 de 7 de 2018, fora solicitado o PERT, o qual foram incluídos todos os débitos alocados na receita como débito. Não pode entender os motivos de os valores a serem parcelados não estarem alocados pelo sistema da receita. O que podemos identificar com esse auto de infração é uma bitributação. Entrando no efeito do ato decisório e despacho decisório, solicitamos o julgamento da exclusão do Simples Nacional em partes, apenas para o ano em questão 2015, já que todos os processos dos anos seguintes foram cumpridos integralmente e que todos os débitos em questão estão sendo devidamente parcelados. Então, é um relatório lá da DRJ. Com cientificado em 10 de 4 de 2019, do acordo da DRJ, né, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 8 de 5 de 2019, em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade. Bom, agora para o voto. Conforme o relatório fiscal, a representação para exclusão do Simples, para a exclusão do Simples adveio da confrontação entre os valores das operações de venda de mercadorias escrituradas em notas fiscais, emitidas pelo sujeito passivo, e os valores das receitas confessadas nas declarações geradas pelo Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Ainda segundo aquele relatório, o procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 31 de 7 de 2017. Já em 17 de 8 de 2017, ou seja, dentro da fiscalização, o sujeito retificou as informações de apuração declaradas via PGDAS em relação aos períodos de 4 de 2014 e 12 de 2014. Aos períodos, porque é mensal, né? Então, eu coloquei aos períodos. Dentro das alterações, todavia, a fiscalizada aumentou os valores das receitas brutas oferidas nesse mês. Todavia, a fiscalização, por imposição legal, não levou em conta, nos procedimentos de verificação, os citados PGDAs retificadores. Haja vista que, por força do dispositivo legal, as aludidas retificações não produziriam efeito. De qualquer forma, para este processo, que é o que importa, é a receita bruta auferida, que não foi contestada, que somou 4 milhões de reais, conforme demonstrativo de folha 92, e que acompanhou o relatório fiscal, aí eu coloco os valores atualizados das receitas. Na primeira instância, a recorrente afirmou que retificou os valores e informou em sua declaração de rendimentos previamente apresentada para incluir as receitas omitidas. Isso porque objetivava parcelar o débito advindo daquela inclusão. Desta forma, não pode a recorrente em recurso voluntário referir somente às receitas originalmente declaradas e esquecer das omitidas das quais assentiu, para efeito de requerer improcedência da exclusão. Tal assentimento não passou despercebido da decisão de primeira instância,
Então, a decisão de primeira instância percebeu que ele admitiu a omissão, vamos dizer assim, apesar de aqui não ser lançamento, mas precisa-se saber a receita para saber se vai se excluir ou não. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário como voto. Bom, pessoal, fica bem claro, né? O caso de omissão de receitas, o contribuinte retificou para admitir que omitiu realmente as receitas. Então, o doutor Liviano está negando provimento ao recurso. Eu vou colher os votos, então, direto. Acho que não tem alguma dúvida adicional. Só o doutor Dornelas já voltou agora. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então, 81 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é o resultado. Item 82, agora, ainda relatoria do doutor Lisandro, o recorrente é Lacerda Turella Logística, novamente uma exclusão de simples, mas a motivação agora parece que é a participação de um dos sócios da empresa e mais de 10% no capital de outras empresas. Então, utilizando 82, Lacerda Turella. Bom, só para... Já está aí na pasta T a minuta, mas realmente o caso aqui é de exclusão por participação de sócio em outra empresa, mas não é 10%. Existe 3 incisos aí, um seguido do outro, na lei complementar 123, né? Sobre exclusão e consórcio participando em outra empresa. Então, eu acho que eu coloquei errado a matéria, viu, Heitor? Te induzia aí a erro. Mas não é exatamente esse inciso dos 10%. Tá bom. Isso é importante nesse processo, porque o contribuinte vai se referir a dizer, vai se defender dizendo que não tem, por exemplo, 10%, mas o inciso, na verdade, é o 5%. Eu vou explicar com mais detalhes, eu estou abrindo aqui o meu. O inciso é o 5. Eu vou ler o inciso 5, eu vou resumir, depois eu venho com detalhes no relatório para pegar os fatos. Mas o inciso 5 diz o seguinte: não poderá ser beneficiado do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar, incluído o regime de que trata o artigo 12, para nenhum efeito a pessoa jurídica, inciso 5, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput desse artigo. Ou seja, o inciso 5, o que não pode acontecer? Não pode o sócio dessa empresa aqui, da empresa que é optante pelo simples, ser administrador de outra pessoa jurídica, ou equiparado, uma função equiparada a administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos. A outra empresa jurídica pode ser do simples, pode não ser, ele pode ser sócio, pode não ser, ele pode ser sócio com 10%, com 1%, não interessa. Para esse inciso 5 aqui, ele não pode ser declaradamente administrador. E foi isso que aconteceu. Foram lá e constataram que o sócio dessa empresa era administrador na outra. E ao vir se defender nesse processo, ele vem dizendo que a outra não era do simples, e ele vai se defender sobre outros fatos, mas ele não ataca exatamente o que ele deveria atacar. Talvez ele tenha confundido os incisos mesmo, que são próximos, é o 3, 4, 5, se não me engano, que falam outras hipóteses. Por exemplo, essa que o Heitor acabou de citar, e dos 10%. O sócio aqui não pode ser também sócio numa empresa com 10% ou mais do capital. Mas não é o caso aqui. Aqui o caso é esse. Ele era administrador e ele nem se defendeu praticamente disso. Ele fala de outras coisas, por isso que eu estou mantendo aqui. Mas então eu vou lá no relatório para ler com um pouquinho mais calma, a gente está com tempo, né? Mas é rápido.
Trata-se de recurso voluntário contra a acordo da DRJ, que manteve a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1º de abril de 2012, em função da participação dos sócios na administração de outra empresa, com fins lucrativos, cuja soma da receita global ultrapassou o limite legal vigente no ano calendário de 2012, os termos do artigo 28 a 31 da Lei Complementar 123. Aí eu vou aqui no relatório da decisão de primeira instância. Então, a contribuição qualificada foi excluída, como eu falei, motivo, participação dos sócios na administração de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, cuja soma da receita global ultrapassou o limite legal. Na representação, constou expressamente o montante global da receita das duas empresas, a contribuinte aqui, que é a Lacerda Turella, e a empresa no qual os sócios Anderson Turella e João Leôncio participavam, a Rosela Arrozeira Turella, somaram no ano calendário 2012, acima, portanto, do limite legal. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese o seguinte: que a receita da outra empresa não inscrita no Simples não deve ser computada para a aferição do limite global, conforme clara dicção do artigo 3º, pois leitura atendada à cláusula 3ª do contrato social consolidado e atualizado da empresa Rosela, que é a outra empresa, comprova que o sócio possui apenas 0,5% do capital, bem menos, portanto, do limite de 10%. Assim, na medida em que não incide a excludente imposta pela lei, para a adoção do regime, deve-se obrigatoriamente entender como válida a opção efetuada ao Simples Nacional. A empresa Rosela, do qual participa o sócio, com apenas 0,5%, foi tributada pelo regime geral, e assim sua receita não pode ser somada à da hora impugnante. A expressão em outra empresa do inciso 9 do artigo 9º da Lei 9.317, aqui ele está colocando uma lei que não, eu já estou adiantando, que não é atinente ao fato, que essa é uma lei da Simples Federal. A expressão outra empresa do inciso 9 do artigo 9º da Lei 9.317 não deve ser interpretada extensivamente na forma definida no ADR, que extrapolou o conteúdo do escopo, insurgiu-se contra o efeito retroativo do ADE a 1º de abril de 2012, pois a Receita Federal tinha conhecimento que as receitas haviam ultrapassado o limite de 3.600.000 por meio das declarações apresentadas, e já deveria ter comunicado à empresa, o que evitaria que tivesse que suportar os encargos econômicos e financeiros decorrentes da aplicação retroativa. Por fim, requeriu a reforma do despacho decisório, determinando a reinclusão no Simples. A DRJ julgou improcedente a manifestação por entender haver comprovação para exclusão com fulcro no inciso 5 do parágrafo 4º, artigo 3º da Lei 123, que dispõe que deve ser excluída a empresa cujo sócio titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos. Identificado, o contribuinte apresentou recurso em que repete os argumentos da impugnação. Bom, aí eu vou para o voto, tratou-se de exclusão do Simples, aí eu não vou repetir, O recorrente alega que sua receita, que receita da outra empresa não deve ser computada, uma vez que ela não pertence ao Simples Nacional. Mas tal argumento não pode ser aceito tendo-se em vista que o único requisito previsto no inciso 5 do parágrafo 4º, artigo 3º, é que essa segunda empresa possua fins lucrativos, que é o caso, pois a Rosela, a outra empresa do qual o sócio é uma empresa comercial. O dispositivo legal prevê a exclusão em caso de a receita bruta global de ambas as empresas ultrapassar o limite legal. Conforme ressaltado pela seleção recorrida, consta do contrato social e alterações da empresa Rosela, que é essa administrada pelo senhor Anderson e João Leôncio, que são os únicos sócios da agora recorrente. Quanto à retroação do ato declaratório, esta ocorre em razão de expressa
disposição legal. Por fim, não caberia à administração proceder à exclusão no momento em que a empresa do Simples tenha excedido o limite, tendo-se em vista que essa obrigação é da própria empresa por força do artigo 73 da Lei Complementar 123. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É assim que voto, presidente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, então é um processo em que um dos sócios participa como administrador de outras empresas, então, na verdade, tem uma cláusula expressa de exclusão, e o doutor Lisandro está votando por negar provimento ao recurso. Alguma dúvida, algum debate? Não? Então, colhendo os votos, a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, item 82 da pauta, também por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é o resultado. Ainda, a relatoria do doutor Lisandro, ainda o tema de opção de simples, parece que é por pendência na empresa, algum débito. Item 83, recorrente, Evandro Rogério Augusto. Bom, então, já está na pasta T a minuta. É um processo bem simples também, eu vou explicar aqui, só que eu tomei a liberdade de adentrar um pouco no mérito, mas vou explicar aonde se configura essa minha liberdade para saber se os colegas concordam. Mas o que acontece é um processo de exclusão do Simples por débitos, e a delegacia de julgamento ela errou ao analisar os extratos do débito, para saber se o pagamento é exclusão por débito. Então, saber se o pagamento está sendo feito no prazo, com os acréscimos legais. Eu acho que os processos são feitos um atrás do outro, e às vezes um em cima do outro. Acabou que ficou o extrato de um outro processo nesse aqui. E o relator lá não se ateve e disse, olha, o processo aí está com o senhor acréscimo moratório, então negou o provimento. Não cabe embargos lá, né? Foi um erro de fato. Não cabe embargo na DRJ, então a gente aqui sobra para a gente analisar esse motivo, na minha opinião, ser um motivo de embargo. Né? Mas, enfim, como o CPC tem um dispositivo legal lá de falar, olha, teoria da causa madura, quando houver uma omissão na sentença, né? E a causa estiver bem instruída, cabe ao julgamento pelo tribunal, no caso, né? Dessa matéria que não foi julgada lá. Então, eu apliquei isso aí de forma... Eu cito o artigo do CPC, mas se os colegas entenderem que é caso de devolver, por mim, tudo bem, eu posso acatar isso. Mas o caso foi esse. É débito para quem ensejou uma exclusão. O contribuinte pagou, ele traz os comprovantes, só que ele pagou fora do prazo. Então, ele não é beneficiado. Não é daquele caso lá da década de 72, que uma formalidade ela não é atacada, não é apreciada, porque no mérito vai a favor do contribuinte. Não é o caso, porque ele mesmo traz o extrato, pagamentos dos débitos, só que ele pagou fora do prazo. Mas a DRJ lá viu outra coisa, viu outros débitos de outro contribuinte, e ele percebeu isso. Ele diz, olha,
a DRJ está se referindo a uns débitos lá que não é meu, são de outro contribuinte. Então, é bem isso mesmo, né? Eu analisei direto, mas se os colegas entenderem conveniente, a gente devolve para a DRJ. Põe no relatório. Trata-se de recurso voluntário, contra decisão de primeira instância, no calendário 2015, com base na existência de débitos não liquidados. Eu fui até na onda da DRJ e coloquei referente à multa por atraso, mas vocês vão ver aí embaixo, está errado esse referente à multa de atraso aí. Os débitos estão aí. Os débitos que deram causa ao indeferimento estão listados no próprio termo. E são esses débitos aí, ó, de PIS, COFINS. São esses 4 débitos que eu colei aí. São os débitos que ensejaram o ADR, em deferimento, né? Bom, na manifestação é defendido em síntese que houve indeferimento por falta de pagamento, o qual teria sido feito. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de conformidade improcedentes porque teria constatado que os pagamentos foram feitos sem os acréscimos legais, ou seja, não haveria a regularização, no fim, ela falou isso, né? A regularização dos débitos no prazo legal. Cientificada a decisão de primeira instância, a interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 14 de maio, em que repete o argumento da manifestação e aduz que o extrato colado no acórdão é de outra empresa. Bom, e por voto, trata-se nesses autos de indeferimento, opção pelo simples, para o ano calendário 2015. Para o ano calendário 2015, o prazo era 6 de fevereiro de 2015. Aí, com o artigo 17, 2, 3. De fato, o extrato colado no acórdão cuida de outra empresa. Está na folha 21. Os débitos que deram motivo ao indeferimento são aqueles que foram reproduzidos no relatório que eu colocou de novo aí abaixo. Resta verificar se o recorrente pagou no prazo legal os débitos que ensejaram o indeferimento e decidir a causa. Aí eu coloco o artigo que eu já falei do CPC. Os comprovantes colados pela recorrente, folha 31 a 34, comprovam que os pagamentos deram-se em 17 de 2 de 2016, mas o prazo era 6 de 2 de 2015. Logo, os débitos não foram quitados no prazo dessa forma procedente de indeferimento. Assim, voto por negar provimento. Os senhores, é assim que votam. Presidente, eu acho que esse é o caso. A gente nunca aplicou aqui essa teoria da causa madura, principalmente nessas ocasiões aí, onde a DRJ ele incorreu em erro em analisar débito de outro contribuinte, né? Então, acho que ela tem que devolver para ela, anular a decisão dela e terminar o retorno para que profira nova decisão. Acho que não tem como a gente avançar na análise do mérito sem antes a DRJ proferir uma decisão de mérito corretamente. Muito menos já anulamos aqui nesse colegiado, quando ela deixou de se manifestar diante de um argumento do contribuinte. Um argumento consistente, né? Não é qualquer argumento. E a gente anulou para que ela analise que esse argumento poderia sim reverter, anulou e mandou para lá. Quanto mais nesse caso que ela de forma clara, conforme o relator, ela analisou débito, outros que não débito, no AD, né? Uhum. Eu, nesse sentido, eu acompanho também o conselheiro Dornelas, porque a gente já superou a questão de nulidade, justamente quando a gente pôde decidir o mérito favoravelmente ao contribuinte, né? Mas aqui, ainda que a gente possa pensar que a prova está tão clara e que, mesmo que vá para a DRJ e a DRJ julgue improcedente e a gente negue provimento, né, estaria havendo uma supressão de instância, porque efetivamente a DRJ não julgou e a gente não pode, né, decidir o mérito pela DRJ. Então, eu acho assim, que se realmente fosse o caso
a gente poder decidir o mérito favoravelmente ao contribuinte, a gente poderia realmente usar a teoria da causa madura. Aí, nesse caso aqui, eu realmente usaria o artigo 59, parágrafo 3º do decreto, que é mais específico, que a gente poderia superar a nulidade só se a gente pudesse decidir o mérito favorável, né? Contrário senso, eu não posso superar uma nulidade que é para negar provimento. Claro. Então, seria o caso, então, Lisantes, já que se os demais conselheiros concordar, né? Você deixou em aberto isso, que você também Não, eu deixei aberto. ia dar as duas opções, dar provimento parcial ao recurso, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno para que profira nova decisão. Seria essa a sugestão. E também, eu acho o seguinte, eu até fui olhar o 1003, pelo que eu me lembrava, essa hipótese de erro de valoração probatória não está muito específica no 1013, entendeu? Eu até fui olhar esse terceiro e tal, as hipóteses do julgamento que tem lá, até esse terceiro mesmo, eu acho que não abrange muita situação de erro probatório, que foi o caso aqui, né? Que ele trouxe uma prova aí que era estranha, efetivamente. Então, até essa aplicação subsidiária, a gente teria que fazer uma interpretação meio extensiva. Analogia. Uma analogia. Porque não, tranquilo, é porque ficou muito claro para mim que houve um caso que, na minha opinião, seria embargos, né? E lá nesse artigo, o que se viu lá, fala em omissão. Não é bem omissão, concordo com o Heitor. Mas, enfim, eu troco, então. Bom, vou colocar e a gente põe na ata acordam os membros do colegiado e anular a decisão por... Dar provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar o retorno para que profira nova decisão. Pode ser, Heitor? Pode, está ótimo, perfeito, pessoal. Então, o voto é esse, tá? É isso. Então, a gente pode abrir a votação já com um novo voto. Isso, tá. O voto atualizando vai passar a ser reconhecer a nulidade do acórdão recorrido com retorno à autoridade julgadora de primeira instância para proferir nova decisão. Dá parcial provimento, como falou Dornella, João. Parcial provimento. Dá parcial provimento, colocar lá. Então, é esse o voto. Posso escolher a votação, então, pessoal? Acho que sim, claro. Então, tá, vamos lá, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Tá, então o dispositivo vai ficar dar provimento parcial ao recurso voluntário. Vou escrever junto com vocês, que como a gente ficou mais na parte oral. Para anular a decisão recorrida e determinar o retorno para que profira nova decisão. Para anular... Para acolher a preliminar de nulidade, porque o contribuinte levantou a preliminar de nulidade, né? Então, somente a provimento parcial para acolher a preliminar de nulidade e reconhecer... Ok. Eu não sei se ele levantou no recurso. Levantou. Para acolher a preliminar da nulidade da decisão recorrida, um retorno à autoridade julgadora de primeira instância para proferir nova decisão. Tá bom assim, né? Ótimo. Anular a decisão recorrida, né? Acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida, um retorno à autoridade julgadora de primeira instância para proferir nova decisão. Certo. Acolher a preliminar de nulidade antes. Certo. Bom, pessoal, então julgamos 83, foi dar provimento parcial acolher a nulidade com retorno para nova decisão. Agora 84 de minha relatoria já está na pasta. Esse aí vocês podem abrir. Eu já abri aqui. Eu estou com ele aberto aqui. Não, acho que eu nem estou, mas pode abrir, né? Porque esse acho que tem poucas alterações. Vou fazer um processo bem simples. Não está, não. JF corretor, está aqui. Tá, Dona. Não está, não. Dá uma refrescada aí que às vezes aparece. No meu também já apareceu. Apareceu? Clica F5, que ele atualiza, F5. Certo, desculpa. É certo. Prepare julgamento 2021, janeiro, reitor está aparecendo aqui. Tá certo. Tá aparecendo. Eu voltei, retornei e apareceu. Obrigado. Tá bom. Então, pessoal, é JF corretora. Estou abrindo aqui.
É um processo bem simples, tá? Então, processo, em apreciação 84 da pauta, JF Corretor, é uma opção de simples que foi indeferida por questão de existência de débito da empresa junto à Receita Federal. Então, vamos lá. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque são 4 débitos, tem um deles que realmente se reconheceu que ele não existia, mas os outros 3 têm problema, e tem uma discussãozinha que ele alega um parcelamento, que na verdade é uma penhora, então não tem nada de parcelamento aqui. Eu vou já no relatório, é um indeferimento em termos de opção, e de constatação da pessoa jurídica possui débitos com exigibilidade não suspensa, cientificada contribuinte lá protocolizou a manifestação de conformidade folhas 2 e anexo, onde alegou que as pendências já haviam sido solucionadas, conforme sentença, ele começa a citar, ele houve questionamento judicial de todos os débitos que originaram essa exclusão. Ele diz que aí estavam inscritos já. Então, a primeira inscrição que ele diz é a inscrição 77, final 0811-85, ele diz o seguinte, olha, a execução oficial foi extinta por consumação da prescrição intercorrente. É a primeira alegação dele contra a primeira das 4 inscrições. As outras 3, ele diz o seguinte, estão ajuizadas, estão ativas as inscrições, mas só que elas teriam sido parceladas judicialmente, em forma de penhora de 3% do faturamento da executada mensalmente a extinção da dívida. A autoridade de de primeira instância, o fundamento é o mesmo que eu até vou usar, já vou adiantando, que ela diz que, na verdade, o que está acontecendo, na verdade, é uma execução liquidada através de penhora, não um parcelamento da dívida. São coisas juridicamente diferentes. Então, na verdade, cientificado da decisão de primeira instância, com esse fundamento se negou procedência à manifestação, a cientificada da decisão de primeira instância, em 21/8, ela em 4/9, protocolizou o RV, ela volta a dizer, efetivamente, que a primeira inscrição estava reconhecidamente extinta, né, porque, na verdade, tinha sido objeto de prescrição intercorrente, e que as outras 3, efetivamente, estariam parceladas nos autos dessa execução fiscal aqui, sendo pagas mensalmente. Ele traz uns comprovantes anexos, são da penhora da receita, na realidade, né? Então, não são de parcelamento em si. Ele diz ainda, quando essas inscrições, essas 4 últimas, que foi determinada a suspensão da execução fiscal, um outro argumento que ele traz novo no recurso, e que, então, com a suspensão da execução fiscal, ele deveria, sim, ter também os efeitos dessa suspensão trazidos para esse processo do ADE em si. Então, ele argumenta de novo que não tem mais nenhum débito com a RFB nem a Previdência Social, então está cumprindo com as obrigações tributárias dele, e que ele não poderia, diante desse arcabouço todo que se ser prejudicado administrativamente, uma vez que ainda que a RFB não tenha colocado os débitos ajuizados em parcelamento judicial na condição de elegibilidade suspensa, já houve essa determinação da suspensão da execução fiscal pelo STJ nesse despacho de 11/6/2018. Basicamente é isso, são essas argumentações. Eu vou ao voto já. O litígio decorre de indeferimento de simples pelo contribuinte por si débitos, cientificado em 21/8, ela protocolizou em 4/9, recurso tempestivo, então eu conheço. Trouxe aqui a manifestação da autoridade de julgador de primeira instância. Se vocês quiserem ver aí, ele diz o seguinte, naquela época não tinha havido nenhum tipo de concessão de liminar à medida antecipatória, a partir das exigibilidades dos débitos dos créditos decorrentes das dívidas inscritas, e ele, no parágrafo anterior, ele diz, olha, verificando as movimentações das decisões, constata que o mesmo foi extinto sem resolução de mérito, aquele que ele está alegando que houve parcelamento judicial. Foi uma extinção sem resolução de mérito do processo, a requeriu, na ausência de outros bens conhecidos, a penhora sobre o faturamento da executada, na proporção de 3%, que foi feito pelo juízo. No entanto, não há que se falar em parcelamento judicial, como quis inferir a impugnante. Em seu recurso voluntário, a contribuinte acrescenta que houve aquela suspensão da execução fiscal, pelo STJ, mas a suspensão da execução fiscal é dia 12/6, eu passo a analisar. Ainda que a luz do novo elemento trazido, eu digo que os dispositivos da 123 da resolução CGSN 94 são vigentes, não posso negar a eficácia dos dispositivos. Se caracterizou nos autos a hipótese de exigência de débito além do prazo de regularização, que na verdade se encerraria em 31/1/2018, porque é o ano calendário de 2018. Então, eu acho que não socorre a contribuinte o fato da execução fiscal ter sido suspensa 6 meses depois. Ainda acho também, em linha com o recorrido, que penhora sobre o faturamento não se confunde com parcelamento, regularizador dos débitos. Então, eu acho que o indeferimento litigado foi correto do julgador, porque realmente existiu o impedimento da opção por ele
em relação a optar pelo simples nesse ano calendário. Então, eu voto por negar provimento ao recurso. O voto basicamente é esse. As discussões são questão do parcelamento, que na verdade é uma penhora, que não é o parcelamento, e a questão que ele traz agora em recurso voluntário, que houve uma suspensão da execução, mas 6 meses depois do prazo de regularização somente. Então, é isso, pessoal. Aí eu estou votando por negar provimento ao recurso. Alguma dúvida? Não? Então, vou colher os votos. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Com o relator. Doutor Lisandro. Com o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator, presidente. Então, pessoal, item 84, JF corretor, também por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso é o resultado. Item 85 agora, volta a ser autorizado na relatoria, MKS Esquadria de Madeiras, parece que o tema é o mesmo que eu tratei agora, opção por pendência da empresa, que foi indeferido, autorizando para relatar o 85. Bom, a 85 também é débito, né? O já está na pauta. Basta. É débito, um ADE por débito. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. Constituição de conformidade em razão de exclusão, através do ato declaratório 436897. A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débito com simples, né, exigibilidade não suspensa, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2011. O contribuinte, ele alega que ele tem aí da manifestação de conformidade, os débitos relacionados no ADE restam devidamente parcelados no termo da Lei 11.941, conforme faz prova o termo de deferimento da adesão requerida em 16 de nove de 2009, que encontra-se aguardando consolidação. Refere-se ao tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e de acordo com ele, a toda evidência, o legislador infraconstitucional fugiu dos princípios programáticos destinados aos empresários de pequena envergadura. Bom, na verdade, o argumento principal dele é o do item 4. Ele diz que a Lei 11.941, que possibilita que os devedores do Fisco Federal ingressem com parcelamento, foi regulamentada pela essa portaria 6 de 2019, que inovou no mundo ao excluir desse parcelamento os devedores inscritos no Simples Nacional. Então, ele tentou parcelar, e esse é o único argumento dele, através dessa lei. Só que, nessa época, não podia. E a legislação, a 8.441, ela concedeu a esse comitê que proferiu essa portaria, e ela regulamentou no sentido de excluir os contribuintes do Simples Nacional desse parcelamento. E o argumento dele é nesse sentido, tomando da portaria, né? A manifestação de conformidade, a DRJ julgou a improcedente, mantendo o ADE que excluiu aí, dizendo que o parcelamento previsto na Lei 11.941 não alcança os débitos relativos ao Simples Nacional. E não cabe ao órgão administrativo, no caso da DRJ, apreciar a arguição de legalidade e também de constitucionalidade. Resignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, onde ele alega a inconstitucionalidade do artigo 17 da lei complementar e a ilegalidade do artigo 1º, parágrafo 3º da portaria 6 de 2019, que regulamentou lá a lei
relação ao voto, eu ponho o artigo 26A e assumo 1 a 2, que diz que o CARF não é competente para alegar inconstitucionalidade, porque a lei também apela. Agora, no que concerne a ilegalidade do artigo 1º, eu digo o seguinte, isso não cabe melhor sorte, não assiste a recorrente, porque o parcelamento alcança apenas os débitos administrados pela Receita Federal e os débitos para com a Procuradoria da Fazenda, entre os quais não se encontram os débitos referentes ao Simples. O raciocínio que foi esse, né? O Simples tem impostos municipais e estaduais, então por isso que a Receita Federal, poderia a União, vamos dizer assim, no caso, parcelar sem o acordo com os municípios e os estados, parcelar um débito que não é integralmente débito. Então, por isso que, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 123, apenas com o advento da lei, aí veio uma lei complementar, no caso, né? Lei 139 de 2011, que alterou a redação do artigo 21 da Lei Complementar 123 e passou a autorizar o parcelamento do Simples Nacional. Aqui eu coloco o artigo 21, novo artigo 21, né? Diz que os tributos devidos apurados na forma do artigo 18 a 20 dessa lei deverão ser pagos, né? Parágrafo 5º, compete ao comitê, mais uma vez, dando competência ao comitê, né, fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos do Simples Nacional. Então, mesmo já sendo permitido, mas mesmo assim o comitê é o competente para editar atos regulatórios concernentes ao parcelamento. Então, os débitos de quitado pago quinto poderão ser parcelados em até 60 vezes. Suposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no artigo 1º, parágrafo 3º da portaria da PFN Receita Federal, pois, ao contrário do que pretende fazer criar recorrente, essa norma não limitou o alcance do parcelamento da Lei 11.941. Como voto, presidente? Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Estou dizendo só que um typozinho, é 11.941 de 2009 aqui no final. O 2001. Desculpa, é verdade. Só isso. Mas então, pessoal, eu vou colher os votos, então acho que não tem nenhuma dúvida, está bem claro o processo. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutora Ornelas. Acompanha, relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Acompanho também. Eu também acompanho o relator, então, item 85 da pauta, MKS Quadrias de Alumínio, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário. E agora é o último dessa turno da manhã, estava programado, item 86 é o mesmo tema, simples, opção pendência débitos, na PGFN ou RFB, recorrente é Mônica Oliveira Moda Couro Ireli. Ainda era atualizando na relatoria, atualizando no 86. Bom, esse é igual idêntico ao anterior, e os argumentos do contribuinte também são no sentido só de que não traz provas para refutar os débitos, no sentido de que os débitos seriam... Desculpa, na verdade ele diz que os débitos atualmente estão parcelados e também diz que o ADE não especificou. Então, eu vou direto para o voto. Eu digo bem. Pois bem, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o ADE, DRF, não sei o que é isso aqui, número 434253, que está na folha 75, individualizou todos os débitos. Ele traz esse argumento de que os débitos não foram individualizados. Então, individualizou os débitos que motivaram o ato de exclusão, são débitos do próprio Simples Nacional, referente aos seguintes períodos de apuração: março, agosto, outubro, todos de 2008. Em relação à alegação de que os débitos foram objeto de parcelamento,
A recorrente junto aos autos uma certidão positiva com efeito de negativa, folha 107, a qual foi emitida em 2012. Aqui é 2010, viu, pessoal? Então, ou seja, muito após esgotado o prazo de 30 dias contado a partir de 29 de nove de 2010, que é a data do ADR. No outro termo, não há prova nos autos de que no prazo acima referido, os débitos que motivaram o ato de exclusão estavam com a sua exigibilidade suspensa. Daí porque, nos termos do artigo 17, inciso 5, é de se ter correta a exclusão. Então, esses são os dois argumentos do contribuinte. Um, de que não havia especificação, e outro, ele traz uma certidão positiva de 2012. E ele usa até esse termo, estão agora parcelados, então, muito depois do ato de exclusão que se deu aí em 16 de nove de 2009. Então, tendo em vista o exposto, voto por negar provimento provitivo. Bom, pessoal, um caso bem típico, bem simples. Eu vou passar a colher os votos direto, acho que esse aí é bem claro. Só for parcelamento depois, e outro argumento é de inespecificação do débito, que na verdade está especificado, conforme autorizando o relator. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então também o 86, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é o resultado. Com isso, pessoal, a gente encerrou essa parte da manhã do dia 21. Isaías, você pode interromper a gravação, por favor?